Olá, estudante paranaense! Bem-vindo à aula de Geografia do programa Aula Paraná. E antes de iniciarmos a nossa aula, quero pedir a você, estudante, que providencie caderno, caneta, lápis e borracha para que você possa realizar os exercícios que serão propostos durante a nossa aula de hoje e que também você possa realizar as anotações dos conteúdos importantes para você. E quero destacar também a importância do acesso diário no Google Classroom e da sua interação com o seu professor ou professora. É fundamental que você acesse diariamente o Classroom e lá você interaja com o seu professor, você valide sua presença, você tire suas dúvidas de todos os conteúdos que estão sendo apresentados nas aulas desse período de quarentena. Para darmos início aqui à nossa aula, nós vamos ver aqui os objetivos propostos para ela. Reconhecer a regionalização da América do Sul, bem como as características dos seus povos e paisagens. O que nós vamos ver nessa nossa aula de hoje? Nós vamos ver que a porção sul do continente americano, ou seja, a América do Sul, ela pode ser subdividida em várias regiões. Isso para quê? Para facilitar o estudo, haja vista que cada uma das regiões da América do Sul dispõe de características próprias. E como a porção sul do continente americano possui uma grande quantidade de países, acaba se tornando mais fácil dividir essa parte do continente americano para facilitar o estudo. Agora, acompanhe ali na tela que a regionalização da América do Sul, ela pode ser dividida em América Andina, América Latina, Guianas e Brasil. Então são as principais, são as regiões na qual nós podemos dividir o continente sul-americano. Aliás, a porção sul do continente americano. E aqui no mapa que você está visualizando na tela, você vai ver ali a subdivisão da América do Sul. Observe que em amarelo nós temos ali o maior país, que é o Brasil. Depois nós temos ali em rosa, na parte norte do Brasil, nós temos ali as Guianas. Depois nós vamos encontrar em vermelho a América Andina e a América Latina ali numa cor laranja tendendo para o rosa. Então, aqui você consegue visualizar que a América do Sul, ela pode ser dividida em regiões. E aí você consegue visualizar também quais são os países que compõem cada uma das regiões. Na sequência da aula, nós vamos ver quais são os países que estão inseridos em cada uma dessas regiões. América Andina, aqui Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. E a América Andina, ela recebe essa denominação por quê? Todos os países que nós já mencionamos aqui, eles estão em áreas que recebem influência do relevo da Cordilheira dos Andes. Então, Cordilheira dos Andes, América Andina. Aqui, nós vamos ver a América Latina. Quais são os países que compõem a América Latina? Paraguai, Argentina e Uruguai. E esses três países, eles estão inseridos dentro da macrobacia hidrográfica do Rio da Prata. Então nós temos ali o Rio da Prata, que é o principal rio dessa grande bacia hidrográfica, que estes países ali, Argentina, Uruguai e Paraguai, estão inseridos dentro dessa bacia hidrográfica. Nós temos também as Guianas, Guiana Francesa e Suriname, que são de colonização francesa, inglesa e holandesa. E esses três países, conforme você pode ver no mapa, estão aqui localizados ao norte, bem na porção norte do Brasil, fazendo aqui, como você pode visualizar, sendo banhados pelo Oceano Atlântico, ao norte aqui do Brasil. E, por fim, aqui nós temos o Brasil, que é o único país que está dentro dessa região. Ele acaba estando sozinho nesse critério de regionalização, haja vista o seu tamanho e a sua diversidade étnica, cultural e econômica. Então, como o Brasil é um país de dimensões continentais, ele acaba estando sozinho dentro dessa regionalização. E aqui você pode ver que ele é o maior país da América do Sul e é o único país da América onde se fala o português.
Nos demais países da América do Sul e do continente americano, não se fala português. Ou fala-se francês, inglês, holandês ou o espanhol. Mas o português ele é falado exclusivamente no Brasil. E o Brasil é o único país que tem o português como língua oficial dentro do continente americano. E agora, o que a gente vai ter aqui na tela para você? Ó? O nosso primeiro quiz. Vamos ver lá o que você vai responder. Como podemos subdividir a América do Sul? Letra A, América Andina, América Latina, Guianas e Brasil. Letra B, Estados Unidos, México e Guianas. Letra C, América do Sul continental e América do Sul insular. Letra A, letra B ou letra C? Vai lá. Muito bem, estudante. Letra A, letra B ou letra C? Vamos ver se você acertou. A resposta correta é a alternativa A, América Andina, América Latina, Guianas e Brasil, conforme nós já vimos anteriormente. E agora aqui na tela para você, nós vamos ter a nossa primeira atividade. É importante que você copie essa questão no seu caderno e que você responda a ela. E caso você esteja assistindo essa aula apenas pela televisão, é importante que você encaminhe essa atividade depois para a sua escola ou colégio, para que o seu professor ou professora possa validar a sua participação nas aulas à distância que estão ocorrendo nesse período de quarentena. Então, ali na tela para você, olha lá a primeira atividade. Indique os principais critérios utilizados para subdividir a América do Sul. Então, você vai dizer quais foram os critérios utilizados para criar essa regionalização da porção sul do continente americano. Os critérios utilizados para subdividir a América do Sul. O tempo está na tela. Vai lá.
Muito bem, estudante. Caso você não tenha conseguido concluir a resolução dessa atividade, você pode concluí-la posteriormente após o término dessa aula. Dando continuidade, o que nós vamos ver agora? Nós vamos conhecer um pouco melhor a América Andina. Conforme você pode ver ali na tela, quais são os países que compõem, que integram a América Andina? Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. E nesse mapa que você está vendo do lado esquerdo da sua tela, você vai poder ver um detalhe apenas dos países que integram a América Andina. Então, apenas dentro da América do Sul, nós destacamos ali os países da América Andina. E o território da América Andina é de aproximadamente 5,3 milhões de quilômetros quadrados. Então você pode ver que é uma área bastante grande que se estende desde a porção norte da América do Sul, observa aqui, porção norte da América do Sul, até o extremo sul da América do Sul. Então é um território bastante extenso e esse território ele todo está sob influência do relevo da Cordilheira dos Andes, que é um dobramento moderno. Habitado por aproximadamente 144 milhões de pessoas, a maioria da população é composta por ameríndios e mestiços, consequência da miscigenação entre a população nativa, o branco e o negro. Então, desses 144 milhões de habitantes que nós temos na América Andina, essa população ela é fruto da miscigenação. Então, houveram predominantemente povos nativos, ali que habitavam essa região, e esses povos ameríndios, índios, indígenas americanos, foram se miscigenando, ou com os colonizadores europeus, ou ainda com negros que também foram trazidos para cá, o que resultaram nas características atuais da população da América Andina. Se você observar na figura do lado direito da tela, você vai perceber ali alguns traços da população da América Andina. Os traços indígenas, eles acabam prevalecendo, eles se destacam muito no semblante da população da América Andina. Aqui, ó, a gente vai perceber também que o clima da América Andina, ele varia de acordo com a proximidade da Cordilheira dos Andes. Quanto mais próximo estivermos da Cordilheira dos Andes, ou ainda, quanto maior for a altitude em relação ao nível do mar, menores serão as temperaturas. É um dos fatores climáticos que você já deve ter estudado em outras séries também. Além disso, a agricultura e o extrativismo são as principais atividades econômicas dos países andinos, valendo-se destacar o cobre para o Chile e a produção de petróleo na Venezuela. A Venezuela é o país da América que tem uma das maiores produções de petróleo, inclusive é um país membro da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E aqui eu trago do lado direito da tela, essa imagem aqui é de uma plataforma de extração de petróleo da Venezuela. Ali você tem a bandeira venezuelana e a empresa estatal venezuelana que administra a extração de petróleo. A América Andina, ela também tem uma característica bem peculiar. Acompanha na tela aqui, ó, que um aspecto negativo é a produção de cocaína, onde a Colômbia, a Bolívia e o Peru estão entre os maiores produtores mundiais. Então nós temos a cocaína sendo extraída da folha da coca. A folha da coca é uma folha de uma planta que ela é muito abundante nesses países e em toda a região ali da América Andina. Olha só, a folha da coca ela possui um valor histórico e cultural e é apreciada pelos povos andinos há séculos. Durante séculos, durante muito tempo, a população andina ela aprecia essa folha, seja para a produção de chás ou também para a mastigação. Então ela é utilizada, ela é consumida por esses povos andinos durante séculos, desde que a civilização tem registro dos povos andinos, há-se o consumo da folha de coca. Então, com o passar do tempo, descobriu-se algumas propriedades dela, que atenuava a sensação de frio, de cansaço, e vários pesquisadores acabaram extraindo substâncias dela que hoje causam malefícios à população, como a gente sabe, em relação ao uso da cocaína.
E agora o nosso quiz. Vamos ver aí se você entendeu aí os conteúdos que foram apresentados até o momento. Qual dos países a seguir se destaca pela produção de petróleo? Colômbia, Venezuela ou Chile? Letra A, letra B ou letra C? Vai lá! Muito bem, letra A, letra B ou letra C? A resposta certa é a letra B, Venezuela. Conforme nós já falamos anteriormente, a Venezuela ela se destaca pela produção de petróleo na América Andina. Dando continuidade aqui, ó, nós vamos falar agora sobre a América Latina. Nós vamos conhecer um pouco mais das características dessa região da porção sul do continente americano. Olha lá, ó, nós temos ali Argentina, Paraguai e Uruguai. Temos também uma extensão territorial de aproximadamente 3.351.055 km², o que corresponde a aproximadamente 18% do território sul-americano. Então, esses países que você pode ver ali, Argentina, Uruguai e Paraguai, esses três países correspondem a aproximadamente 18% de todo o território da América do Sul. Nesse mapa que você está vendo do lado direito, nós temos ali um destaque apenas para os países que integram a América Latina. E esses países, eles estão inseridos dentro da macrobacia hidrográfica do Rio da Prata. Então nós temos ali o principal rio da bacia hidrográfica do Rio da Prata, que é o Rio da Prata, que dá origem ao nome dessa bacia hidrográfica, e esses três países ali estão sob influência desta bacia hidrográfica. Aqui, ó, nós temos aproximadamente 50 milhões de habitantes, sendo a Argentina o país mais populoso. Uruguai e Argentina têm grande influência dos colonizadores e imigrantes europeus. Então nós vamos perceber que esses dois países, a Argentina e o Uruguai, eles têm na sua população grande influência dos colonizadores e dos imigrantes europeus, que vieram para o continente americano e acabaram se estabelecendo nessa região em função de características geográficas favoráveis. Além disso, a população do Paraguai ela é composta por mestiços e ameríndios. Nós temos a população do Paraguai se diferenciando um pouquinho da população da Argentina e do Uruguai em função de quê? O Paraguai ele tem nos seus traços culturais a influência indígena bastante forte, bastante grande e presente até os dias de hoje. Então, por isso que a gente destaca ali a questão dos ameríndios, que são os nativos americanos, chamados também de indígenas. Aqui, ó, na América Latina, nós vamos perceber que temos uma economia diversificada, com destaque para a agropecuária. Nós vamos destacar ali a produção de trigo, bovinos, ovinos, soja e algodão. E a Argentina sendo o país mais industrializado. Então nós temos uma produção agropecuária nesses três países que ela é bastante desenvolvida, ela é bastante diversificada. Nós vamos perceber que a Argentina é o país mais industrializado e aí nós vamos perceber que o Paraguai não tem acesso ao mar. O Paraguai é um país que não tem acesso ao Oceano Atlântico nem ao Oceano Pacífico. É um país que está dentro do continente americano, na porção sul, conforme você pode ver nessa imagem aqui, ó. Se você olhar com bastante atenção, ó, o Paraguai ele não tem nenhum acesso ao oceano, nem ao Atlântico e nem ao Pacífico. E qual é a forma com que o Paraguai consegue ter acesso às mercadorias, aos produtos e ao oceano? Por meio do Rio da Prata. É o Rio da Prata que é a ligação entre Paraguai e o Oceano Atlântico. E dando continuidade aqui, ó, a economia do Paraguai ela é pautada na importação de produtos da China e revenda aos países vizinhos. E do lado direito da sua tela, você vai ver ali ó, uma imagem da cidade de Leste, que é uma cidade que a principal atividade econômica é o comércio.
E que tipo de comércio? A comercialização de produtos oriundos da China para a população dos países vizinhos. Então, o Paraguai tem uma política de incentivo à importação de produtos chineses, produtos de baixo custo, produtos destinados ao comércio popular. Então, o Paraguai incentiva com que as empresas do seu país adquiram esses produtos a custos baixos. Por consequência, incentiva que os seus comerciantes vendam isso para a população dos países vizinhos também a um custo baixo. E aí nós temos o constante comércio ocorrendo entre países, entre empresários dos países vizinhos com os empresários do Paraguai. Vale destacar que, dentro dessa atividade comercial, nós temos uma cota de importação. Quer dizer que cada país autoriza uma quantidade X, uma quantidade determinada de produtos que podem ser importados e ainda impõe algumas restrições para alguns produtos. Ao exemplo do cigarro. O cigarro no Paraguai ele é comercializado a um custo extremamente baixo. Porém, por lei, é proibido trazer cigarros para o Brasil provenientes de outro país. E aí nós temos a questão do contrabando e das apreensões que acabam ocorrendo, não só com os cigarros, mas com uma série de outros produtos que acabam sendo trazidos de forma ilegal do Paraguai para o Brasil. Agora, a gente vai ter um quiz aqui na tela para você. Vai lá. Qual é o país mais industrializado da América Latina? Argentina, Uruguai ou o Paraguai? Qual deles? Muito bem, estudante. A resposta certa é a letra A, Argentina. É o país mais industrializado da América Latina. Agora nós vamos falar das Guianas ou Guianas, quer você queira chamar de Guianas ou de Guianas. Nós vamos perceber ali, ó, a Guiana ou Guiana, que é de colonização inglesa, a Guiana francesa, como o próprio nome diz, a colonização é francesa, e o Suriname, que possui colonização holandesa. E o termo Guiana significa terra de muita água, terra de muitas águas, em função da grande quantidade de rios existentes nessa região, da vasta bacia, da vasta hidrografia e da grande quantidade de corpos hídricos presentes nessa região. Aqui a gente vai perceber que a Guiana tem 779.004 habitantes, Guiana Francesa com 290.691 habitantes e o Suriname com 575.991 habitantes. Então, são países com uma população extremamente pequena, quando comparados com outros países que nós temos no continente americano e também na porção sul do continente americano. Aí nós vamos perceber que a população formada principalmente por negros, indígenas e mestiços. Houve a colonização francesa, a colonização inglesa e a colonização holandesa nestes países. Porém, essa colonização também se deu como uma colonização de exploração, não de povoamento, o que fez com que poucas pessoas desses países se estabelecessem na região das Guianas. E agora nós vamos falar do Brasil. Que o Brasil é o país que está inserido dentro da América do Sul, mas que é um país único dentro desse critério de regionalização. Isso em função das suas características próprias, de ser um país de dimensões continentais e de dispor de uma grande diversidade étnica, cultural e econômica. Olha lá na tela, maior país da América do Sul com aproximadamente 210 milhões de habitantes e uma área superior a 8 milhões de quilômetros quadrados, sendo o único país do continente americano que dispõe do português como idioma oficial.
E aqui nós temos o brasão e a bandeira do Brasil do lado direito da sua tela. O relevo é formado por escudos cristalinos e bacias sedimentares e dispõe de uma rede hidrográfica ampla, com ênfase no rio Amazonas, que é o maior rio do mundo. Quando eu falo em escudos cristalinos, nós estamos falando das formas de relevo que se formaram primeiro no nosso país, no nosso planeta. Então, os escudos cristalinos são as formas de relevo mais antigas do nosso planeta e que sofreram durante os milhares de anos da história geológica do nosso planeta, sofreram com as ações do intemperismo. Além disso, nós temos as bacias sedimentares, que são áreas que se formaram a partir do depósito de sedimentos provenientes dos escudos cristalinos. E quando a gente fala da bacia hidrográfica, da hidrografia do nosso país, vale destacar o rio Amazonas, que é o maior rio do nosso planeta. E além do rio Amazonas, o Brasil dispõe de uma ampla rede hidrográfica, de uma rede de drenagem bastante ampla e diversificada. E quando a gente fala também do Brasil, a atividade mineradora ela é presente no quadrilátero ferrífero, em especial na região de Minas Gerais. Possui uma agropecuária forte destinada tanto para o mercado interno, mas também para exportação, com o destaque ali para soja, bovinos, suínos e aves, e um parque industrial composto de multinacionais. Então, aqui algumas características principais do nosso país em relação à atividade mineradora, em relação à agropecuária, que é destinada uma parte para o consumo interno, mas nós temos uma grande produção destinada ao mercado externo, países europeus e asiáticos, e nós também vamos perceber essa composição do parque industrial brasileiro sendo, na sua grande maioria, de multinacionais. Empresas que estão estabelecidas aí pelo mundo todo, mas que dispõem de fábricas também no nosso país. Atenção, estudante! Quando a gente fala em Brasil, o conteúdo Brasil é um conteúdo visto com bastante ênfase e bastante aprofundamento lá no 7º ano. Então, caso você queira buscar mais conteúdos, mais informações sobre o Brasil, você pode acessar o canal Aula Paraná lá no YouTube e você poderá assistir às aulas do 7º ano, que você estará conhecendo um pouco mais dos aspectos econômicos, sociais, políticos do nosso país, dividido também por regiões. Agora aqui na tela para você nosso quiz, nosso 4º quiz aqui, Qual dos 3 países a seguir possui a maior população? Guiana, Guiana Francesa ou Suriname? Letra A, B ou C? Vai lá! Muito bem, qual que você indicou? Letra A, letra B ou letra C? Vamos ver, a resposta é letra A. O país mais populoso é a Guiana. E agora, nossa segunda atividade da aula de hoje. Pegue seu caderno, anote esse exercício para que você possa depois interagir com o seu professor no Google Classroom ou encaminhar essa atividade para a sua escola ou colégio. Na tela ali a pergunta... descreva as características das subdivisões da América do Sul. Então você vai descrever ali um pouco das regiões que nós já vimos aqui durante a aula de hoje. Vai lá!
Muito bem, estudante. Caso você não tenha conseguido concluir a resolução desse exercício, você poderá fazê-lo após o término da nossa aula ou em algum momento aí que você tenha disponível na sua casa. Nossa revisão da nossa aula de hoje, só para você saber, que nós falamos sobre a regionalização do continente sul-americano. Melhor dizendo, nós falamos da regionalização da porção sul do continente americano. Nossa aula está chegando ao fim. Quero muito agradecer a você, estudante, as famílias que estão acompanhando as aulas também pela televisão, pela internet ou pelo aplicativo Aula Paraná. Quero também destacar que, caso você, estudante, ou você que está assistindo essa aula, queira rever esta ou alguma das aulas que tenha sido produzido pelo programa Aula Paraná, no final da aula vai ficar na tela um QR Code, que você pode capturá-lo com o seu celular, aonde você será direcionado para o canal oficial do Aula Paraná lá no YouTube. Lá você pode rever todas as aulas que foram produzidas desde o início desse período de quarentena que estamos vivendo. Quero muito agradecer a participação de todos, a nossa intérprete de Libras, Elaine. Forte abraço, Elaine, muito obrigado. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.